Olha aí, pessoal, vamos falar do futuro da Petrobras, se é que essa empresa tem algum futuro, agora que o Jean Paul Prates, que era o último entrave ao comando completo do Lula dessa estatal, foi removido por pressão do senhor Alexandre Silveira, em conluio com seu amiguinho Rui Costa. Inclusive foram ambos nominalmente citados na carta de despedida do Jean Paul Prates, né? Agora que a senhora Magda Chambriard assumiu o controle da empresa, o comando da Petrobras, então o governo Lula não tem mais a menor ressalva em deixar claro qual é o seu objetivo com essa companhia aqui. De acordo com o próprio Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula, a Petrobras deve cumprir o seu dever social. Dane-se o lucro, né? Dane-se aí o interesse dos acionistas. O importante é o dever social da Petrobras, né? Inclusive, ele deixou muito claro o seguinte, que todos sabem o que o governo quer da Petrobras, né? Meu amigo, em se tratando de governo Lula, todo mundo sabe mesmo o que ele quer da Petrobras, né? Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto? Qual que é a bronca aqui? O Alexandre Silveira falou isso hoje, inclusive, né? Segunda-feira, dia 27, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, participando ali da abertura de um grupo de transições energéticas do G20. Eu já falei isso aqui no canal, né? A reunião principal do G20 este ano é no Brasil, então tem um monte de reuniões acessórias que vão acontecendo, questões tributárias, questões de meio ambiente e tudo mais. Tem essas transições energéticas aqui também, da qual o senhor Alexandre Silveira participou, né? E ele assim deixou claro para todo mundo, para não ter dúvidas, qual é o aspecto atual dessa gestão que começa agora da Petrobras, qual é o compromisso da Magda Chambriard com o governo Lula, né? Primeiro ponto aqui, ele questionou aqui de forma geral, né, a gestão ultraliberal aqui feita, né, aqui, ó, um governo ultraliberal que veio antes, que seria o governo Bolsonaro, na cabeça dele. Você acha o Bolsonaro ultraliberal? Enfim, né? Mas então aqui ele citou aqui, não nominalmente nesse ponto, o Paulo Guedes aqui e tudo mais, né? E aí falou que não, ficaram só querendo perseguir lucro para a Petrobras e tudo mais. Absurdo isso aí, né? Ele citou nominalmente antes o Paulo Guedes, inclusive, falando que é o seguinte, que o Paulo Guedes afirmou que a Petrobras tinha o direito de fazer tudo o que ela quisesse. Ele falou, isso é um crime, o governo é o controlador da empresa e tudo mais. E ele falou aqui que o governo anterior foi covarde, o governo Lula agora tem coragem de agir aí e tudo mais, não vai seguir a pressão do mercado financeiro e tudo mais, porque o que o governo quer da Petrobras agora, né? Que ela continue sendo uma empresa atrativa para o investidor nacional e internacional, que tem uma governança segura, uma empresa perene. Agora ela tem um dever social. Meu amigo, isso aqui é um problema seríssimo, né? E aí, é claro que o Alexandre Silveira fez questão de louvar a Magda Chambriard, né? Falou que está muito otimista com a gestão dela, porque ela conhece a agenda do Brasil. Agenda do Brasil ou agenda do PT, meu amigo? Tem que deixar isso aqui muito claro, né? Então, ele falou que ela vai não vai ter esse problema de interferência do governo e tudo mais, porque o governo tem um direito de interferir na Petrobras, ele é o controlador, então ele pode ir lá fazer o que bem entender, não é mesmo? Então ele mais ou menos deixou isso aqui bastante claro de forma específica, né? E tem falado isso em várias oportunidades também. Aqui já estou vendo no site do Estadão. Primeira notícia foi no site Poder 360, mas aqui no Estadão eles fazem um apanhado de todas as vezes que o Alexandre Silveira falou coisas nesse sentido aí de forma geral, né? Então, ele falou que o problema da Petrobras no passado foi a Lava Jato, né? Uma coisa completamente absurda, porque o problema foi a corrupção. A Lava Jato nasce da corrupção que foi causada pelo governo PT na Petrobras, né, tendo a Petrobras como sendo ali o principal veículo para movimentar
essa história aí e tudo mais, aquela tentativa esquerdista de reescrever a história, de mudar os fatos, quando todo mundo sabe e todo mundo se lembra que o governo PT arruinou a Petrobras com a corrupção e com a má gestão também. É importante frisar isso aí. Inclusive, é um ponto que eu defendo agora. O problema do governo Lula com a Petrobras não é a corrupção. O problema é ele destruindo a empresa com base em políticas populistas que usam a empresa como ferramenta para tocar alguns projetos do governo. Por exemplo, controle de preços de combustíveis, algo que tem dado um prejuízo monstro para a Petrobras. Investimentos, entre muitas aspas, em coisas que não rendem absolutamente nada, fábrica de fertilizantes, estaleiro, expansão do gás natural. Espero que não seja para a Bolívia de novo, porque, pelo amor, né? Abreu e Lima, meu amigo, o símbolo mor da corrupção na estatal, na Petrobras, vai voltar a ser tocado, sabe-se lá por quantos bilhões de reais, de dólares, né? E todo mundo sabe que isso não vai dar em lugar nenhum nessa história aqui, de fato, né? Inclusive, no passado, a Petrobras se endividou absurdamente, né? Uma dívida de R$ 500 bilhão de reais aí e tudo mais. Na época ainda da Dilma Rousseff, né? Que 2015, ainda na época do governo PT, portanto, né? E ela tinha um caixa de 100 bilhões de reais na época, uma coisa assim completamente desvairada, que foi feita, obviamente, por pressão do governo PT para que a empresa cumprisse o seu dever social e a sua necessidade aí e tudo mais, uma coisa completamente absurda, completamente bizarra, mas que representa de forma geral não apenas a intenção do governo Lula, que a gente sabe muito bem, a gente já conhece, não é novidade para ninguém, mas também o descaramento desse governo que não tenta nem disfarçar esse ponto. Não, agora Alexandre Silveira fala isso claramente, palavra por palavra, né, para não ter erro, para não ter dúvida. O governo vai interferir nessa história aí, todo mundo sabe disso, inclusive faz questão de deixar claro esse ponto aí e tudo mais, né? Ele próprio falou isso aqui, ó. Todos sabem o que o nosso governo quer da Petrobras. Claro, o histórico tá aí para todo mundo ver, meu amigo. O que o governo Lula e os governos petistas de forma geral querem fazer com a Petrobras. E aí, obviamente, nós vamos ter uma grande rodada de intervenção estatal na Petrobras sem qualquer tipo de constrangimento, porque eles já estão falando isso claramente, já estão abertamente tratando desse tema e chegando nesse ponto aí do debate público, né, de que não só o governo deve interferir na Petrobras, como a Petrobras deve servir ao governo. Isso é um absurdo completo, um absurdo total, né? A Petrobras tem que ser tratada como uma empresa, de fato, como qualquer outra. Ela tem os seus acionistas, tem os interesses dos acionistas para atender. E sempre que ela fez isso com maestria, a sociedade brasileira ganhou. Primeiro porque quando uma empresa dá lucro, isso significa que ela está atendendo às demandas da sociedade da forma mais eficiente possível. Ou seja, todo mundo está ganhando. A empresa está sendo recompensada pelo mercado por ter melhorado a vida das pessoas de alguma forma, ter feito a sociedade ter mais produtividade, ter mais riqueza, ter mais conforto, qualquer coisa nesse tipo aí. Agregou algum valor para a sociedade. Portanto, ela teve lucro. Se uma empresa dá prejuízo, significa que ela está desperdiçando recursos escassos e está sendo punida de alguma forma por isso, né? E, além disso, no caso de uma empresa como a Petrobras, ou qualquer outra, no caso aqui no Brasil, que paga impostos, e a Petrobras ainda paga dividendos para o governo, quanto mais lucro ela tiver, melhor para os cofres públicos, porque vai ter mais recursos que aí o governo vai poder gastar como ele quiser, dinheiro que vai entrar limpinho na conta do governo. Esses dividendos que a Petrobras andou distribuindo nos últimos tempos, muito volumosos, isso encheu os caixas do governo e o pessoal deitou e rolou nessa história. Ou seja, todo mundo ganha com a Petrobras mais sólida, mais funcional, mais estável. E para isso ela precisa ter uma gestão profissional empresarial, não uma gestão política. Isso é uma tragédia para a empresa, como foi no passado. Ou seja, o governo Lula vai dar um tiro no próprio pé nessa história aí,
a troco de ter um bom resultado no curto prazo. É um governo de curtíssimo prazo. Agora ele vai conseguir fazer o voo da galinha com a Petrobras, fazer um monte de investimentos para falar que o PIB está crescendo, vai poder segurar com ainda mais intensidade o preço dos combustíveis para evitar um choque no valor e um problema ainda maior na popularidade dele. No curtíssimo prazo ele vai resolver esse problema e vai conter essa situação. No longo prazo, a gente já sabe para onde a coisa vai. A Petrobras teve um baque terrível no passado e a depender do tamanho desse baque aqui, porque o descaramento agora é ainda maior, o compromisso do governo Lula de usar a empresa a seu bel prazer é ainda maior, meu amigo, talvez a Petrobras não saia lá no final nessa história. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.